Eu vou começar pela ferramenta Expo SQLite. Eu copiei aqui, ó, é basicamente, por enquanto, a gente vai instalar essa ferramenta, eu vou copiar ela aqui, a gente não tem muito o que fazer para ela aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um code ponto aqui para abrir o nosso VS Code, eu vou voltar aqui no terminal, vou colar, então é assim, o comando é esse aqui, é npx expo install SQLite, expo SQLite, né? Vou dar um Enter, e vou aguardar o final da instalação. Por enquanto, é isso que a gente precisa fazer. A gente não precisa mais do que isso, tá? Primeiramente. Agora a gente vai passar pelo processo de configurar o Drizzly, tá? O Drizzly é o ORM que vai fazer a intermediação ali, a gente vai manipular os dados. Ela vai pegar os dados cru que você vai adicionar no seu aplicativo ou na sua plataforma, ela vai fazer o tratamento desses dados e enviar para o banco de dados local, perfeito? Então é isso que vai fazer. Esse é o processo. Eu não vou deixar a aplicação executada porque eu vou instalar algumas informações. Lembrando que a gente já está utilizando aqui o Android, nós já injetamos o Android para a gente adicionar a configuração nativa se a gente precisar, perfeito? Então o que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu só chegar esse cara para cá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, a gente já instalou o Expo SQLite, lá quando a gente estiver configurando e fazendo a integração do Drizzly junto com o Expo SQLite, eu volto na documentação, mas é interessante você instalar, ler. Se você tem dificuldade com o inglês, traduza, não tem problema, tá? Esse navegador aqui, eu não sei onde que eu traduzo, mas outros navegadores aí que você vai encontrar, se você clicar com o botão direito, você vai encontrar o tradutor aqui, tá? Deixa eu só ver, mas ele vai ter em algum canto aqui, ele vai traduzir aqui para gente para o português. Eu não vou me preocupar com isso, mas é interessante você ler a documentação, ler algumas configurações de propriedade que você pode utilizar na ferramenta em si, mas agora, de início, é basicamente isso que a gente tem que fazer, instalar o Expo SQLite. Então, se eu vim aqui no package.json, eu vou ver que eu já instalei aqui, ó, Expo SQLite na versão 14.0.6. Então essa é a versão corrente, a versão atual, que é a versão LTS, que é a versão estável, né? E a gente já tem instalado aqui. A gente vai partir para a configuração do Drizzly agora, perfeito? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir a documentação aqui do Drizzly ORM. Esse aqui, não, já naveguei aqui no projeto, né? A cara dele, basicamente, quando você entra no projeto a primeira vez, é essa daqui. O que ele tem aqui? A gente tem o Get Started, vamos começar, tem a documentação, tem o estúdio dele também para você acessar os dados, tá? E a gente tem o Benchmarkers, que a gente não vai ver isso agora. E ele também aí, ele pode ser, você pode utilizar, ele tem grande integrabilidade com JavaScript e com o TypeScript. O nosso projeto, já deixando claro aqui que o nosso projeto ele é desenvolvido todo em TypeScript, beleza? A gente está desenvolvendo uma aplicação mobile, uma loja virtual, né? A loja virtual Martins. A gente está desenvolvendo esse carinha aqui e a gente está utilizando o Expo juntamente com o framework React Native, tá? E a gente está desenvolvendo o híbrido para as duas plataformas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar aí para você acessar a documentação, beleza? Então, você acessa a documentação, traduz, dá uma lida aí, tenta entender um pouco na hora, tenta entender a ideia da ferramenta para você poder adicionar ao seu projeto, beleza? É interessante a gente ler a documentação. A gente tem um estúdio aqui também. Então, o estúdio é basicamente essa carinha aqui mesmo, que você pode acessar aí as informações. Então, é uma forma, é um administrador que você vai ter acesso às informações. Você pode manipular alguns dos dados, você pode excluir, você pode editar, você pode executar algumas ações aqui referente através desse carinha aqui. A gente vai instalar, vai configurar tudo certinho também, beleza? Então, voltando aqui para o Get Started, ó, aqui ou aqui em cima, Get Started. Antes de eu clicar lá, você dá uma analisada na performance. Olha só as performances aqui, o Drizzly.
o Prisma. Então a gente tem aqui também o AVG aqui do Prisma, AVG CPU, e a gente tem algumas informações aí que é muito relevante, referente. Ele está fazendo uma comparação referente ao concorrente dele, né? Mas os dois é legal e fácil de utilizar e implantar nos sistemas que você tem aí, tá? Então a gente tem mais algumas informações referente ao que você pode usar, as conexões de banco de dados também, que você pode estar utilizando o Drizzly, tem todos esses carinha aqui, beleza? Então, tem alguns aqui que está como sponsor, como patrocinado, né? E outros que não estão. E esse aqui é a carinha do nosso cara, e tem a documentação para que você possa também instalar ele. Ó. Você vai instalar ele nesse formato aqui, que depois a gente vai ver isso, tá? Eu quero focar aqui mesmo no Get Started e cliquei aqui. Quando você clicar lá no vamos iniciar o projeto ou instalação, você vai cair nessa tela aqui, tá? Aqui, primeiramente, ele fala os bancos de dados que a gente tem separado aqui por Postgres, o Gel, MySQL, SQLite e o nativo SQL, beleza? Então, é esse carinha aqui, você já bateu a cara aqui, você já viu que tem aqui o Expo SQLite. Então, é esse cara aqui e foi o que a gente instalou, ó, Expo SQLite, beleza? Então, focando, a gente tem uma boa integrabilidade e a gente vai ver, a gente vai clicar, antes da gente navegar na aba aqui no restante, a gente vai clicar aqui, ó. Porque primeiramente a gente vai instalar esse cara aqui na nossa máquina. E a gente vai configurar no nosso projeto. A gente está integrando agora uma aplicação. E antes de eu tocar no assunto aqui, ou de eu começar a instalar alguma coisa, eu quero dar uma dica para vocês. Se vocês observarem, eu estou na branch main. Então é interessante vocês criar uma branch e deixar essa perfeita, essa certinha, tá redondinha, tá executando. Vocês criam aí, pode criar através do Git Checkout mesmo. Checkout, você vai escrever checkout, aí você vai escrever -b, você vai usar flag b e vai dar o nome dela. Se você, por exemplo, eu posso feature barra, por exemplo, integration Drizzly. Eu vou dar um exemplo, tá? Expo-SQLite. Eu posso criar assim, ou eu posso criar menor. Legal? Então, por exemplo, eu posso criar assim, eu vou estar trabalhando nesse carinha aqui, depois você faz a integração com a main, depois que estiver tudo certinho, corrigido. Por quê? O porquê disso? Porque você vai deixar o seu código estável, que está funcionando perfeito, e se você estiver em produção, você vai ter alguns padrões para você trabalhar, e você trabalha através de branch. Você cria uma branch para adicionar alguma feature ou fazer alguma mudança. Ou nós temos aí o bug fix para você trabalhar com... Cria uma branch de bug fix aí para você trabalhar com correção de erro e assim por diante. Nós temos alguns padrões de branch para você identificar até para as pessoas. Porque quando você trabalha num projeto com várias pessoas, não é só você que trabalha lá. Então por isso que tem que ter vários padrões até para as outras pessoas ter acesso a esses padrões também, tá? Então eu estou tocando aqui em outro assunto de Git, esse aí é um assunto muito extenso, a gente pode até ver em outro momento, tá bom? Mas é interessante você criar uma branch separada para você trabalhar, para você adicionar, e depois que estiver pronto e rodando, aí você só faz o merge para a sua branch main. Então, o que é você criar uma branch? Ele vai pegar uma cópia do projeto atual e vai criar uma nova branch para você, para que você possa trabalhar nela. Ele vai basicamente duplicar essa main aqui com aquele nome que você deu. E você pode adicionar, mexer, vai executar da mesma forma, perfeito? Então, é basicamente isso. Então, voltando aqui agora para o nosso projeto, aqui aí ele fala aqui sobre o Drizzly and Expo, né? Sobre startar aqui, a gente vai iniciar o projeto com Drizzly e Expo, beleza? E aqui ele tem algumas informações que vai ser direcionado lá para o Expo também, ó. Você caiu na mesma página que a gente já estava aqui anteriormente. Legal? Então é interessante você ler, você dar uma entendida um pouco sobre as ferramentas que você está adicionando ao seu projeto, até para você ter um pouco de domínio, tá bom? A gente tem aqui os versionamentos para você escolher qual que você vai querer. Se você quiser criar um projeto do zero, caso você não tenha. Então, se você criar um projeto do zero, essa daqui vai ser a estrutura básica do projeto. E se você já tem um projeto e quer adicionar a ferramenta ao projeto, você vai escolher isso aqui. Então, na própria documentação do Drizzly aqui, ele já fala para você instalar o Expo SQLite. Nós já fizemos
esse passo aqui nós já fizemos, que é o passo 2, né? Então, o passo 1 seria esse daqui, que é o template, se você quiser criar o projeto. Caso você não tenha um projeto criado ainda, como que o nosso projeto já está bem encaminhado, a gente já desenvolveu muita coisa nessa loja virtual, então a gente vai pular o passo 1 e vai lá para o passo 2 agora. Já vai instalar o pacote aqui do Expo, que a gente já instalou também há alguns minutos atrás, e a gente vai partir para o terceiro passo aqui, que seria adicionar, é interessante você adicionar separado, tá bom? Aqui vai ser, primeiramente você vai adicionar o Drizzly ORM ao seu projeto, copiei, vou dar um Enter, aguardo o término aqui da instalação do package aqui, do pacote ao meu projeto. Então esse aqui vai ser o Drizzly ORM, vai ser tipo o client, o Prisma Client, para você que está acostumado com o Prisma, aí vai ser o Prisma Client lá que você vai trabalhar, você vai integrar no seu projeto, e essa biblioteca tem que estar em produção também, perfeito? Agora a gente vai instalar uma biblioteca para que a gente possa desenvolver, que a gente vai utilizar no próprio projeto, mas a gente vai utilizar simplesmente só para desenvolver e mais nada, tá? Que é esse cara aqui, o Drizzly Kit. Então eu copiei, vou adicionar aqui também o meu projeto, ó. Se você observar, ele tem essa flag aqui, ó, "-d", que significa dependência de desenvolvimento, tá? Quando eu instalar esse carinha aqui, ele vai cair simplesmente aqui, ó, dev dependencies, que é dependência de desenvolvimento, perfeito? Então ela vai cair aqui pra gente, que eu não preciso desse carinha em produção. E eu não preciso desse cara em produção, então é aqui que ele vai cair, tá bom? Enquanto rodou aí o nosso jabazinho aí, eu tava tomando uma água aqui, né, para hidratar também. Então eu vou fechar aqui e vamos lá para o nosso terminal. Vou dar um Enter. Ele instalou, ele está instalando ainda, né, o nosso pacote. E eu vou fazer o seguinte, depois do término da instalação, vou voltar aqui novamente no projeto e eu vou procurar na onde que está instalado. Ó, tá terminando, terminou. Então ele instalou aqui o Drizzly Kit e instalou também aqui o Drizzly, deixa eu ver aqui, ó, ORM, que é o cara que a gente vai utilizar em produção. Quando você buildar, gerar o APK ou subir para a loja aí da Apple, tá? Através do Xcode, você tem que ter esse carinha aqui em produção, perfeito? Então deixamos claro aí. Vamos aqui para o quarto passo agora seria o seguinte. A gente já começa a criar os arquivos. Nesse quarto passo aqui, é o momento que a gente cria o nosso banco de dados. Você pode fazer nesse processo aqui, mas eu quero fazer de uma forma muito mais organizada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer esse carinha aqui organizado e que fique dentro de uma pasta lá, que não fique bagunçado, que não fique solto, porque ele está falando aqui, você pode fazer a criação do banco de dados, do arquivo, que está aqui, ó, db.db, que ele adiciona e você vai criar a constante db aqui, ó, e jogar o expo, que você tem um nome para ela, junto dentro do Drizzly aqui, ele vai criar uma instância para gente, que é esse aqui, ó, o arquivo db.db. As informações vão ficar salvas tudo dentro desse carinha aqui, ó. Mas ele fala para você adicionar direto dentro do app.txt. Lembrando que aqui ele tá falando com o app.txt, mas ele está querendo indicar que não é ele. Primeiramente, a gente está utilizando a nossa rota, o nosso formato de rota, o nosso expo-route. Esse padrão aqui seria um outro padrão de navegação diferente, seria o navigation routes. Então ele tem um formato diferente, você tem uma outra configuração totalmente diferente, você tem um arquivo app.txt na raiz do seu projeto aqui, e é nesse momento que ele está falando que para fazer a criação que é o primeiro arquivo a ser lido. Aqui no projeto Expo, com expo.route, a gente, se fosse fazer diretamente, a gente iria fazer aqui, ó, dentro do SRC, dentro da pasta app, que é a pasta na onde que qualquer arquivo vira rota aqui, tá? Então a gente iria fazer aqui, ó, nesse arquivo underline layout.txt, que seria o arquivo de configuração. Esse carinha aqui é o primeiro arquivo a ser lido quando você executa o seu projeto. Legal? Então a gente iria construir, adicionar aquelas informações aqui dentro, mas é isso que é o lado interessante. Eu quero adicionar essas informações dentro de uma pasta já de forma organizada, perfeito?
Então, vamos lá, eu vou minimizar aqui. A gente está dentro da pasta SRC, que é uma abreviação de Source, que eu gosto de utilizar. Mas você vai ver projeto meu que eu adiciono tudo fora aqui também, aqui na raiz mesmo, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou criar uma pasta aqui, DB. É na onde que eu vou adicionar as minhas informações referente ao meu banco de dados. Eu já tenho um database aqui, mas deixa esse carinha aqui que é referente a dados mocado. Esse DB aqui é referente ao nosso banco de dados interno de cada aparelho. Eu resolvi fazer esse cara aqui separado porque eu vou ter configuração específica e se eu fosse adicionar essas configurações aqui dentro, ia ficar muito poluído, ia ficar um arquivo muito grande, ia ficar muito verboso aqui de informações. Verboso não, mas ia ficar muito poluído, né? Claro que a gente ia separar, a gente pode adicionar comentário também para fazer a informação e para fazer a indicação de cada função, o que ela significa. Mas eu quero fazer de forma diferente porque eu vou adicionar para cada plataforma, para o Android, para cada sistema operacional. Para o Android eu vou adicionar uma informação que ele não precisa, ele não exige tanta acesso. E o iOS ele já tem uma certa sensibilidade para você adicionar essas informações localmente, tá? Então é isso que a gente vai adicionar informações diferentes para cada sistema operacional. Vou fazer o seguinte, botão direito, eu vou criar um arquivo aqui, database.ts, e eu vou criar um outro arquivo aqui, que é na onde que eu vou adicionar os meus esquema, tá? De banco de dados, esquema.ts também. E esse carinha vai ficar aqui, depois, mais para frente, eu vou mexer, vou adicionar informações nele, porque, primeiramente, o que a gente quer fazer? Quando a gente logar, a gente quer salvar essas informações, além da gente ter o contexto lá, o auth context, para a gente trabalhar com essas informações e adicionar essas informações de forma global, porque a gente pode criar o contexto para fazer esse tratamento das informações, a chegada das informações externas na nossa aplicação, através do nosso contexto, eu posso mandar essas informações para um hook, para distribuir de forma global, perfeito? Então, nesse momento, eu posso adicionar essas informações globalmente na minha aplicação. Então, eu não preciso ficar em todo quanto é lugar importando, colocando código e fazendo repetição. O contexto recebe tudo isso, trata essas informações, manda para o hook, criamos um hook ali, mandamos para o hook e essas informações a gente manda e salva no nosso banco de dados local. Isso aqui é uma substituição do async staging. Não sei se você já viu. Quando você tem uma informação, você salva no async staging, fica salvo lá. Então a gente vai salvar certas informações em vez de salvar no async staging, a gente vai usar um banco de dados SQLite para salvar, para manipular, porque você tem uma liberdade muito grande para trabalhar com um banco de dados desse. Seria uma opção. Claro que existe outro, um MMDK também. Tem um MMDK, se não me engano, dá para trabalhar também com salvamento. O Watermelon DB é um outro banco de dados que dá para você salvar informações de forma localmente, perfeito? Então vamos lá, primeiramente vamos começar aqui. Antes de eu criar esses arquivos, eu quero fazer o seguinte. Eu estou pensando aqui, antes de eu começar a criar esses dois arquivos aqui, eu quero terminar o processo de criação deles, de configuração na realidade, tá? Então eu vou voltar aqui. Ele fala para a gente adicionar essa configuração, que é a criação do nosso banco de dados. Aí a gente tem um modelo de esquema aqui, ó. Eu posso até copiar esse carinha aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse cara aqui, vou vir aqui no database, eu vou adicionar ele aqui, deixa esse carinha aqui por enquanto, que a gente vai melhorar ele depois. Esse esquema aqui também eu vou copiar para que você possa ver. Olha só o exemplo que ele está dando aqui, SRC DB esquema. Então tá aqui, ó. Aqui ele fala para colocar direto, né? Mas a gente fez o mesmo processo. Dentro de DB, eu criei um arquivo database e estou adicionando esse cara aqui dentro. Aí lá no meu layout, eu vou importar esse database e vou fazer o Paranauê que eu tenho de configurar lá na hora de carregar o arquivo, já para ele deixar o banco de dados preparado para receber as informações, beleza? Então copiei esse carinha aqui. Eu vou adicionar no esquema também. Depois a gente dá uma melhorada nesse cara, a gente troca algumas informações aqui, porque ele tem um ID, tem um nome, uma idade e um e-mail. Então isso aqui é basicamente o que ele está guardando. Tá aqui, ó, user. Eu vou tirar assim, eu vou
criar users, aqui é o nome que vai ser salvo no banco de dados e o nome aqui seria users. Eu posso deixar até maiúsculo assim mesmo. Não tem problema, porque o nome que vai ser salvo, a tabela que vai ser criada lá, vai ser como users no singular. Desse processo, se você deixar aqui maiúsculo, vai ser criado assim. Mas eu estou deixando minúsculo, eu posso dar um nome aqui maiúsculo e aqui minúsculo, que ele vai salvar com esse carinha aqui. Então, só para você entender, o ID eu estou colocando ele como int primary key, e ele vai ser auto-incremento. Tipo assim, 1, 2, 3, 4. Se eu posso mudar esse cara aqui também. Eu posso querer no formato de texto. Ele vai ser esse aqui mesmo, vai ser no formato de texto. ID, ele é um primary key. Basicamente isso. Not null. Então a gente pode até adicionar também aqui que ele não pode ser nulo. De todo jeito, eu tenho que ter um ID na hora que eu for salvar alguma coisa. É interessante você ter para você controlar a idade, nome. Eu posso tirar, por exemplo, a idade e deixar só e-mail. E também eu posso salvar a senha, data de criação e a data de atualização. Basicamente isso, tá bom, nada mais do que isso, já é muita coisa. E para a gente testar, deixa esse carinha aqui. Então esse aqui seria o nosso esquema e o nosso banco de dados, que é o database, onde vai criar, na hora de você executar. A gente vai testar esse carinha aqui um pouco mais para frente. A gente vai voltar aqui agora na documentação. Ele fala aqui sobre o Metro Bundle também, e ele fala sobre o Dreezy. Ele fala aqui, ó, cria o arquivo dreezy.config.ts na raiz do seu projeto. Então, vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, voltar para a raiz aqui, botão direito, novo arquivo, eu vou colar, eu vou copiar esse carinha aqui, ó, mandei para cá, lembrando que agora eu tenho que procurar agora o meu arquivo aqui, ó, o meu esquema. Só que se ele está achando que o meu DB está na raiz, só que eu tenho que vir mapear certinho aqui na onde que está. O meu DB eu tenho a SRC, então eu venho aqui, ó, SRC barra, agora sim tá, opa, barra, deixa eu ver aqui, ó, barra DB barra database não, barra esquema. Legal? Desse jeito. O Dreezy aqui, ó, se eu quiser adicionar aqui dentro, eu tenho que colocar também aqui, ó, src barra. Isso. Agora ele vai adicionar a pasta de saída. A pasta de saída aqui, ele vai criar uma pasta Dreezy aqui com as informações que a gente executou pela primeira vez dentro da pasta src. Fica tudo organizadinho aqui dentro, beleza? Então aqui o drive ele é Expo e o dialecto que a gente vai utilizar ele é o Expo SQLite, que é basicamente o único que tem aqui que a gente está utilizando, ok? Perfeito? Então aqui ficou tudo certo por enquanto. A gente vai dar continuidade. Opa, aqui. Eu vou fechar esse carinha aqui, lembrando que é na raiz do projeto e não pode esquecer de adicionar a pasta SRC, que é uma pasta a mais que a gente tem aqui, tá? Quando você tem essa pasta DB na raiz aqui, não há necessidade, porque já está automaticamente configurado para receber esse carinha, ok? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui na documentação, agora a gente vai criar esse arquivo. Antes de você criar, verifica ver se você tem esse cara aqui, ó, a gente já tem um Metro Bundle, e você vai conferir o que você tem aqui ó, e o que ele precisa. Então a gente tem o const, get default, né? Eu tenho a mais aqui o native wind. Eu vou adicionar esse carinha aqui que é o type. Eu vou adicionar aqui de baixo, ou eu posso deixar em cima mesmo, assim, ó. Ok? E eu tenho o config, under name, o native wind deixa aí, que é porque a gente está utilizando o native wind. E ele pede para adicionar abaixo, que é o SQLite, referente à criação. Eu vou pegar o arquivo que eu criei aqui, resolver sourcex.pushSQL, perfeito? E a gente também está aqui o módulo export config, que a gente já está utilizando no Native Wind, a gente já configurou o projeto aqui, então ele tem que ser desse jeito, mas está aqui, ó, config barra e o global CSS, que é referente ao nosso arquivo de estilização do Native Wind. Salvei. É basicamente isso. Vou fechar aqui também, fechar tudo. Então, vamos lá.
A gente já adicionou o metro, já adicionou aqui o Babel agora. Vamos dar uma analisada aqui, ver se o nosso Babel está certinho. Eu preciso adicionar no plugin aqui. Deixa eu ver se a gente tem plugin. Ó, tem o plugin, eu vou ajustar aqui certinho. Ajustei aqui, eu vou adicionar aqui acima. Eu vou copiar esse carinha certinho, ó. Lembrando, eu não preciso copiar tudo, porque eu já tenho um plugin. Eu vou copiar só esse carinha de dentro aqui, ó. Adicionei e vou colocar uma vírgula no final para não ter erro, ó. É isso que eu preciso, porque eu já tenho esse de fora adicionado, porque eu já tinha um plugin aqui referente ao nosso Reanimated. Então, inline import extension.sql. Tá pronto. Agora eu vou criar aqui o Drizzly Generator. E eu vou fazer o seguinte, a gente vai adicionar melhor esse carinha aqui. Eu vou criar, ao invés de eu adicionar o NPX toda vez, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um script para que eu possa fazer esse carinha para nós. Aqui abaixo do meu clean Android, eu vou escrever aqui generate, dois pontos, e aqui eu vou adicionar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, simplesmente ele. E eu vou fazer o seguinte, aqui abaixo eu vou colocar mais um. Eu vou colocar o meu estúdio. Depois a gente vai procurar a configuração também do estúdio e a gente vai ver qual que é a configuração. Eu vou adicionar esse. Se não for esse cara aqui, daqui a pouco a gente vê qual que é o nome certinho para a gente fazer a execução dele. Ok? Então a gente tem o Generator e tem o... Opa, estúdio faltou aqui, né? Estúdio. Legal, agora tá certo. Já temos dois scripts aqui que façam esse processo para nós. Ao invés, são coisas simples, mas é coisa que te ajuda no seu dia a dia aí e te auxilia, perfeito? Voltando para a documentação, agora a gente faz a criação, a importação do nosso arquivo no app.tx, toda a parte de criação, de verificação, de autenticação, se o usuário tiver salvo, tá? Isso aí a gente vai deixar um pouco mais para frente. Então, o próximo passo agora a fazer é o Drizzly.generator. Legal? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos lá, aqui para o nosso banco de dados, para o nosso banco de dados não, para o nosso terminal, eu vou limpar aqui até para tirar toda essa poluição. Eu vou digitar yarn, que é o que eu estou utilizando. Se você estiver utilizando o npm, o npm você usa run, né? Run generator. Você vai usar nesse sentido aqui, tá? Eu estou utilizando o yarn generator e eu vou dar um enter. Deu erro aqui no db schema, deu erro nesse carinha aqui, ó. Então, vamos lá tentar entender o que foi que aconteceu. Deixa eu minimizar aqui. Eu vou vir aqui no nosso DB. Ah, o nome está errado também, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no meu arquivo, no Drizzly, ó, esquema, e o nome do meu arquivo está errado. Eu escrevi correndo e ficou errado o nome do arquivo, né? É por isso que ele não encontrou aqui o esquema. Vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui de novo. Limpei. Yarn e generator. Legal, ó, ele fala que criou uma tabela usuário, 6 colunas e um index e 0 for keys. Ok? Legal. Então ele fala aqui, ó, que o arquivo foi lido, né? Foi usado o arquivo. E ele gerou o arquivo aqui, drizzly.config.ts, gerou uma tabela com o nome da tabela aqui, o nome da tabela de user, e gerou 6 colunas, que é o que a gente tinha configurado. Se eu vim aqui no esquema, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exato, o nome da tabela e users certinho. Legal? Então, está funcionando, está configurado o nosso ORM. É isso que a gente precisa. E o que a gente... por exemplo, como que a gente vai fazer para ver agora o nosso estúdio, o nosso processo aqui, né? Para que a gente possa acessar essas informações. Como que a gente vê esses carinha para que a gente possa executar? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou executar o nosso projeto agora. Deixa eu só espelhar o meu celular aqui. Eu vou limpar aqui também. Eu vou deixar aí para que você possa até acompanhar. Eu espelhei o meu celular. Eu tenho que executar agora o meu projeto.
Então, o que eu fiz aqui? Antes de executar, é claro que eu não vou conseguir. Eu tenho que criar o meu database primeiro e importar, fazer a utilização dele nesse carinha aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai terminar o nosso processo, tudo certinho aqui. Caso contrário, a gente não vai conseguir, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Tenho o meu SQL. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar tudo isso aqui. Eu vou importar aqui do meu React Native aqui, from React Native. Eu vou importar o meu carinha plataforma aqui para mim verificar qual plataforma de onde que eu estou executando. Eu vou importar também aqui, deixa eu ver se eu tenho instalado esse carinha. Qualquer coisa eu vou ter que instalar, que é os meus files aqui do próprio Expo. Esse carinha aqui, eu acho que eu não tenho esse cara aqui instalado, então vamos fazer o seguinte, eu vou copiar ele aqui, vamos aqui na documentação, doc expo, né? Vou procurar esse carinha aqui, ó, Expo File System. Então tá aqui, ó, eu tenho que adicionar esse carinha ao projeto e a gente dá uma verificada aqui se a gente tem esse cara aqui também. Package, Ctrl F, ó, eu não tenho resultado, nenhum resultado, então eu não tenho ele instalado. Eu vou ter que instalar ele aqui no meu projeto. Documento, deixa eu ver aqui, instalação. Expo File System. Esse aqui é a instalação, Expo File System. Copiei aqui. Eu vou no meu terminal, colei. Vamos só aguardar finalizar a instalação aqui do nosso pacote. E após finalizar, a gente pode até conferir que ele vai instalar aqui, ó, Expo File System, já instalou aqui pra gente, ó, então tem na sua versão 17.0.1. Fechei. Deixa eu ver o que ele está pedindo mais. Então vamos lá, que não foi possível localizar. Deixa eu ver se eu instalei aqui. Expo File System. Foi instalado. Não sei porque ele está dando erro aqui. Deixa eu só... Expo File System, barra. Deixa eu ver, eu acho que não utilizo mais o Next. O que eu vou usar aqui? O path, né? O path. Então eu vou pegar aqui dentro path. Eu não tenho esse carinha aqui, então eu tenho que utilizar o barra. Eu vou fazer o seguinte, eu instalei na versão 17 aqui, ó, Expo File System. Eu vou instalar ela em outra versão. Eu creio que deve ser esse o problema que eu não estou conseguindo encontrar. Então, eu vou fazer o seguinte, Expo File System 17. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, eu vou instalar nessa versão 18.02.12. Deixa só finalizar aqui a instalação para a gente. Ó, legal. Instalou aqui a versão 18.0.12 e sumiu. É porque é questão de versão, nessa versão que foi instalada, que era a versão LTS, uma versão antiga que não tem esse path aqui ainda adicionado ao projeto do Expo File System, o traço Next. Se eu vim aqui pegar o Next agora, ó, então eu vou ter o arquivo aqui. E na versão 17 eu não tinha ainda, tá? Então, você for instalar, instale aí na versão 18, ó, 18.0.12. Instala essa versão aqui, juntamente esse carinha certinho aqui, tá bom? Que você vai conseguir aí fazer todo o processo de importação de path que a gente quer. Aqui abaixo, eu vou fazer o seguinte, eu vou importar aqui mais uma ferramenta, que é o que a gente vai utilizar agora, o Dweezy, o RM barra, lembrando, ó, Expo SQLite.
Porque eu estou utilizando o Drizzle aqui, eu posso pegar o Drizzle para qualquer outra plataforma. Por exemplo, eu posso pegar o Drizzle ORM barra web ou React Native CLI, você entendeu? Então eu vou pegar aqui o Expo SQLite, legal? Então é esse carinha aqui, e aqui de dentro eu vou importar agora o Drizzle, tá aqui, ó. Então é basicamente isso que a gente precisa para se trabalhar. E eu vou importar também aqui de dentro mais dois carinhas que eu vou utilizar. Lembrando que agora eu vou importar do Expo SQLite, que é a ferramenta do Expo que a gente instalou. E eu vou importar aqui também de dentro default, esse cara aqui, que é o nome grande, né? E eu vou importar também o Open Database Async. O async tem o async e tem o sync. Eu vou pegar esse sync aqui. Informação, deixa eu ver aqui. Nenhuma importação na declaração de importação está sendo utilizada. Beleza, só está falando que não tá sendo utilizada esse carinha aqui. Mas daqui a pouco a gente vai utilizar ele, então ele já some esse carinha aqui, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou importar o meu esquema. Eu vou importar tudo que tem no esquema, tá? E que eu vou importar desse jeito assim, ó. From, aqui, ponto barra, esquema. Ó, legal. E eu vou fazer o seguinte, agora eu começo a minha configuração aqui. Esse documento aqui, esse arquivo aqui, que é o momento que você vai criar o banco de dados e vai verificar se você está no Android, vai verificar se você está no iOS, que ele vai dar algumas permissões para o iOS para você criar esse cara, tá? Então vamos lá. Const dbpath. Eu vou fazer o seguinte, se ele for a plataforma .os, que é o sistema operacional, for igual a iOS, então ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer esse carinha aqui, object.values, values, aí vai procurar o path, né, que é o path lá, que a gente criou lá em cima, esse carinha aqui do Drizzle, filesystem.next, e eu vou fazer o seguinte, apply shared container, legal? Então, aqui, ponto, vai pegar esse carinha aqui, ponto URI. Legal, esse cara aqui. Ou se não, ele vai fazer o seguinte. Ou se não, vai ser o default direct database. Legal? Vai ser esse carinha aqui, ó. Esse Expo aqui também, eu vou ter que reinstalar a versão dele, que provavelmente esse cara aqui não tem em uma determinada versão. Então ele acaba mudando, acaba ferindo a atualização dele. E a gente vai ter que adicionar uma outra versão dele aqui. Ele está na versão, deixa eu ver primeiro aqui, que versão que ele está. Expo SQLite está na versão 14. Vamos ter que atualizar esse carinha aqui também. Você vai instalar essa versão aqui, 15.1.4. Instala essa versão aqui. Opa, faltou install, né? Install. Então instala na versão 15.1.4 que você vai ser corrigido esse carinha aqui, ó. Ele fala que a versão não tem aqui. Mas depois que você instalar essa versão mais recente, que é a versão atualizada, tudo certinho, que houve as mudanças na estrutura, provavelmente aí, ó, já corrigiu. Legal? Então agora, se eu procurar esse default aqui agora, eu vou encontrar. E na versão mais antiga, ele não tinha, que é a versão padrão, a versão LTS deles. Então, primeiramente, eu já fiz aqui, referente à verificação. Se for a minha plataforma, o sistema operacional, se for iOS, ele vai pegar esse cara aqui, caso contrário, ele vai pegar o default mesmo, o diretório default do database lá do Android. Então eu já tenho aqui o local que é para salvar os meus arquivos. Agora, export const SQLite db, aqui shoulders, active, shoulder, não, é outro carinha aqui, tá? Tá errado. Shoulder close connection
connection. E aqui eu vou fechar aqui embaixo, legal, coloquei aqui ponto e vírgula. E é basicamente isso. Aqui, em vez de eu colocar assim, deixa eu só fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar um boolean, que ele é verdadeiro ou falso, né? Ou ele pode estar fechado ou pode estar aberto. Então, aqui eu já tinha deixado aberto por padrão, mas eu passo essa verificação lá mais para frente, tá? Connection, e ele não vai ser obrigatório. Esse carinha aqui está criando, ele está especificando que ele não é obrigatório. Você pode tanto como passar, como pode não passar também. E aqui dentro agora eu vou fazer o seguinte, const.db, eu vou criar a minha variável, né? Open database sync. Aqui eu vou dar db, o nome do arquivo db.db, db. Aqui eu vou colocar também aqui o enable change listener como verdadeiro. E você pode explorar também. E aqui, tá, deixa eu passar aqui antes. Eu vou passar o meu dbpath. E aqui você pode explorar também mais informações. Ó, tem essas três aqui, exato, essas três. Você pode verificar o que é que ela faz tudo certinho, dá uma lida. Busca a informação certinho. É assim que você avança na carreira, avança no conhecimento. Eu criei aqui o DB. E agora eu vou fazer uma verificação abaixo aqui agora. Eu criei meu DB aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, se... Deixa eu ver aqui, se shoulder connect state, aqui ele vai fazer uma coisa para mim, ele vai executar uma ação para mim. Então, shoulder é esse carinha aqui, ó. Tá errado isso aqui. É esse cara aqui, ó. Pronto. Ele vai verificar o boolean aqui, ele vai executar uma ação para mim na verificação. Se db.db agora é esse carinha aqui, ó, que eu criei aqui essa variável. Se db.is em transaction, em vez de pegar o async, lembra, cuida, pega o sync, de sincronizar, tá? Aqui, fechei. E db.closesync, db.closesync. E aqui abaixo eu vou retornar esse carinha aqui, ó. Não, aqui dentro mesmo. Return o Open Database Sync. Aqui eu vou criar aqui o meu db.db, vírgula, e eu vou também enable listener to, e eu vou passar o meu carinha db.path novamente, que é o que eu fiz lá em cima, ok? E aqui abaixo, aqui, ó, desse cara aqui, ó, tudo, aí eu vou retorne o db. Retornar o db aqui em cima que a gente criou, beleza? Ele vai verificar se não tiver fechado ou qual é a possibilidade dele estar fechado, ele abre para a gente, né? Ou se tiver aberto, ele fecha, ele vai fechar. Esse close aqui, ele é close sync, eu vi aqui agora, não é async, é close sync. O que tiver de async vocês mudam, porque senão vocês vão ter dificuldade. Eu vou excluir isso aqui, que isso aqui não está no nosso planejamento aqui. Então, aqui abaixo agora eu vou fazer o seguinte, export const db, eu estou criando a minha função de exportação agora, o Drizzy aqui agora, esse carinha aqui, ó, Drizzy, e eu vou fazer o seguinte, Drizzy SQLite, deixa eu ver, SQLite db, que é o SQLite DB, que é esse cara aqui, ó, a função toda, né? Vou passar a função toda aqui. E aqui abaixo eu vou fazer o seguinte, passar meu esquema, que eu já importei, para ele pegar a tipagem, levar a tipagem para frente, que é esse carinha aqui, ó, que eu importei, que eu estou importando tudo aqui do meu esquema, tudo que eu criar, que se eu criar outro esquema aqui, ele vai utilizar da mesma forma aqui, tá? Então, nesse jeito que eu estou importando tudo que tem dentro do arquivo. Todas as funções, tudo que tem lá. Legal? Então, o log aqui eu quero deixar false, eu não quero log. E por enquanto seria isso. Mas aqui você pode explorar também que nós temos o tracing. Eu não sei inglês direito, mas basicamente deve ser isso. E aqui tem informando que ele pode ser. Ele pode ser crazy ou undefined. Então você dá uma explorada aí um pouco mais, dá uma
uma analisada, o que significa certinho. O mais importante é esse cara aqui, que eu estou exportando ele dentro do Drizzly. Então, ele está fazendo toda essa ponte para a gente salvar dentro do banco de dados, perfeito? Então, esse é o processo que está sendo feito aí para a gente. Então, vamos lá, continuando, criamos o nosso arquivo. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o nosso arquivo, vou fechar esse package aqui, que eu não preciso dele agora. Eu vou utilizar esse carinha aqui dentro do meu layout. Lembrando que é dentro do app aqui, ó, nós temos um arquivo layout, que é o primeiro arquivo a ser lido na nossa aplicação. E vocês vão utilizar esse cara aí, tá? Então, vamos lá para o restante da configuração. Lembrando que, não sei se você já viu que a gente já executou o nosso projeto. Legal? A gente já executou a nosso Yarn Generator. Quando a gente gera aqui no Drizzly, a gente configurou uma pasta de saída, ó, ou saída. Então, configuramos dentro da pasta RC Drizzly. Aqui eu vou precisar de um arquivo para que você tem que executar antes para você criar esse hook que eu vou construir agora com você. Então, eu tenho esse arquivo que ele criou aqui dentro da pasta SRC, ele criou uma pasta Drizzly e essa migration. Esse cara aqui é o que eu vou precisar agora. Toda vez quando você for subir informação, você tem que fazer a mudança, fazer o esquema. Não precisa fazer mais nada. O Drizzly você configurou uma vez, pronto, não precisa mexer. O único arquivo que você vai mexer, vai adicionar informações é no esquema. Você vai adicionar mais banco de dados. Cada esquema desse é um banco, é uma tabela do seu banco de dados. Lembrando que localmente não é interessante você trabalhar com muitos dados. Ele é um banco de dados para poucas informações. Salvar um login do usuário, salvar um token, salvar informações do usuário para você pegar de forma mais rápida essas informações. Quando você vai pegar a informação básica do usuário, em vez de você bater lá na API, você pega do seu banco de dados. Mas lembrando que cuidado com dados sensíveis, esse tipo de informação, tá? São dados simplesmente do usuário para você deixar salvo em banco de dados local. Então vamos lá, eu tenho a migration, agora eu vou aqui na minha pasta hook, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui na pasta hook eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo chamado, deixa eu voltar aqui, use local migrations.ts. Eu vou colocar no plural porque eu vou adicionar eu vou colocar uns 3, 4 bancos de dados, eu vou trabalhar com relacionamento, eu vou passar aqui também com relacionamento também para você relacionar duas tabelas, tá? E você vai poder sim acompanhar isso aí, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu já tenho nos meus dados aqui, eu tenho um bloco de nota aqui, eu fiz algumas anotações, alguns imports para não ficar escrevendo. Eu já vou adicionar aqui esses dois imports. Esse carinha aqui a gente não adicionou, que seria o nosso plugin, que é o Drizzly Studio. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar ele. Eu já vou vir aqui, deixa eu vir aqui na documentação primeiro, que é referente a esse cara aqui, deixa eu ver, Drizzly, aqui, esse cara aqui, ó. Então, o Drizzly Studio Expo, a gente tem esse carinha aqui, ó, para a gente instalar, e é esse cara que eu vou instalar aqui agora, Add. A gente vai instalar ele como dependência de desenvolvimento, você pode utilizar, porque você não vai precisar dele em produção. Eu vou deixar assim mesmo, eu vou instalar como dependência de produção mesmo, depois a gente dá uma analisada certinho, se a gente precisa ou não. Só vamos aguardar aqui o término da instalação. Eu vou deixar aí também o arquivo para que você possa ler e aprofundar um pouco mais sobre esse carinha. Então vamos lá, opa, limpei. E ele já assumiu o erro aqui, salvei também. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou importar agora, lá do meu arquivo que eu criei, o meu @src/db /database. Eu vou pegar aqui do meu database, vai ser o meu DB e o meu SQLiteDB. Legal? Então a gente já tem aqui as duas informações que a gente vai precisar na importação, na hora que a gente gerar a migration, tá? E é a migration que eu vou importar lá no arquivo. Então, esse arquivo aqui, esse hook, ele vai ficar responsável por gerar, toda vez que a gente for
executar a aplicação, ele vai ficar responsável por pegar as informações e abrir o banco de dados e deixar pronto para que a gente possa usar, tá? Eu vou colocar aqui migrations from de onde, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou navegar aqui barra src barra, eu peguei aqui a pasta Dweezy barra migration, tá aqui o meu arquivo migration, e eu importei desse jeito assim, né? Porque ele é um arquivo JavaScript, ó, JS. Lembrando, ó, que ele é um arquivo JavaScript, então a gente importa nesse jeitinho aqui. Export function use local migrations. Já vou... Opa, ele tirou aqui do final. Ele tirou. Então eu vou fazer o seguinte, const migrations e o meu use migration, que eu importei aqui em cima, esse carinha aqui, ó, do próprio SQL barra migrations. Eu vou passar o meu DB e o meu migrations, que é esse cara aqui, ó, eu posso até colocar no plural para que ele possa... ele está dando de acordo com a variável que eu criei. Então, eu vou migration data, pronto, mudei aqui. Aí ficou migration aqui o arquivo, né? E aqui migration data. Se dev, aí ele vai, se for dev, ele vai usar use Dweezy, que é aquele estúdio lá em cima, use studio. E aqui dentro eu vou passar o DB SQLite, fazer a execução para gente aqui, legal? Então é simplesmente isso. Ou se não, ele só vai retornar aqui um migration para gente. Migration data. Ele vai retornar aqui o migration data para gente aqui, ó, o estado aqui, beleza? Então é basicamente isso aqui, esse é o carinha que a gente vai adicionar ao nosso projeto. Então ele vai fazer a verificação. Se ele for dev, se a gente tiver num ambiente de desenvolvimento, você pode utilizar o Studio SQLite DB para fazer a execução para nós, que é o Dweezy Studio. É claro que tipo, para você acessar isso aqui, você vai ter duas formas de você acessar esse carinha aqui. Então vamos lá, a gente já criou o nosso arquivo, vou fechar esse cara, vou fechar o database. Eu estou aqui na tela de login, que é na onde que eu importo esse cara aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar esse cara aqui abaixo mesmo, ó, aqui, e use local migration. Pronto. É isso, é só isso que eu preciso de fazer aqui, então eu estou importando ele aqui. Eu vou dar um espaço porque é uma variável que é uma função, é um hook que eu criei na minha área de trabalho, aqui no meu projeto, então eu dou um espaço aqui para que eu possa lembrar que é um arquivo que eu criei, né? Eu deixo organizado nesse sentido assim. Então a gente já criou, deixa eu fazer o seguinte, vou minimizar tudo. A gente vai dar uma revisada, se a gente não esqueceu nada aqui. E aqui fala para que é o estúdio, né? Aqui, aí chegou aqui, a gente criou os arquivos, as configurações, tudo aqui certinho, criou o esquema, né? E aqui fala para a gente só executar, ó. Só executar o projeto. Então eu vou fazer o seguinte, como que eu tenho um Android? Como que eu tenho um projeto Android? Eu vou fazer o seguinte, nós temos aqui o nosso script de limpar também, ó. Eu vou limpar ele antes de eu construir. Yarn clean Android. Eu vou dar uma limpada nesse carinha aqui antes de eu construir ele novamente. E a gente vai fazer essa limpeza aqui. Vamos lá, tá terminando já. 80%, 90%, pronto. Terminou, deu certinho. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um npx expo run Android. Ele já limpou para a gente vai executar agora a nossa aplicação e a gente vai guardar o carregamento dela. E eu vou fazer o seguinte, assim que
terminar aqui a execução do projeto, eu volto com vocês, porque vai demorar um pouquinho, perfeito? Bem, pessoal, a gente teve um erro aqui ao executar o nosso projeto. Então, o que que eu vou fazer? Ele falou que ele deu um erro aqui no Expo File System. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar aqui na documentação se eu tenho que adicionar alguma configuração específica no código-fonte, na API, Expo File System. Então, eu não tenho que adicionar, por exemplo, alguma configuração específica no Android, alguma coisa assim, tá? É isso que eu queria saber. Diagrama explicando, né? Aqui é o File System Show no Expo Go. Então, ele fala que a gente não está nem utilizando ele, então a gente não deveria nem dar erro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar aqui, eu vou excluir o meu Node Modules, a minha pasta Node Modules. Eu vou excluir também aqui o meu arquivo, esse arquivo aqui, ó, yarnlock. Esse yarnlock eu vou excluir e é basicamente isso. O meu Expo e o meu bundle aqui eu posso excluir, esses dois carinha também. Então, excluiu rm yarn lock, exclui também rm.expo, rn.bundle, legal. Agora eu vou instalar tudo novamente, eu vou limpar novamente o processo. Então é todo um processo que a gente tem que fazer. Está terminando aqui já de fazer a instalação, agora está para os últimos momentos finais aqui da instalação, porque aqui ele está instalando toda a dependência de novo, tá? Porque a gente excluiu toda a pasta de dependência. Então finalizou e eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou dar um yarn clean Android também, vamos ver se a gente tem alguma coisa para fazer limpeza aqui no nosso projeto. Deixa só terminar. Vamos lá. 9%. Esse aqui é um pouco mais rápido, tá bom? Não demora tanto. E na hora que terminar, é legal. Agora a gente vai executar o nosso projeto novamente. Se a gente acontecer algum erro, a gente vai dar uma analisada certinha, ver o que foi que aconteceu. Tá? A gente já tá dando aí, a gente já tá indo aí para 1h10 de aula, então a gente encerra essa aula aqui e na próxima aula a gente faz essa correção e executa, cria, salva uma informação no banco de dados aí, perfeito? E a gente já confere e vê se está tudo certinho. Vamos só aguardar a execução. Eu vou deixar aqui do lado o nosso projeto para que a gente possa. Deu erro de novo. Então, o erro está sendo esse Expo File System mesmo. Então, ele está falando aqui 9, deixa eu ver. Assembly, loja virtual. Ele está falando de cache mesmo. Eu vou fazer o seguinte, vamos dar uma repassada aqui nesse arquivo para ver se a gente não deixou nada aqui no database de async, né? Que eu vou até fazer o seguinte, eu vou procurar aqui como async, ó, não tem nenhum resultado no nosso projeto e nós vamos fazer o seguinte, essa aula nós vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente continua aí com a correção do erro e já a execução da nossa banco de dados para a gente ver o Expo localmente, beleza? E nesse processo de instalação, eu fui particularmente obrigado, forçado a atualizar tudo o projeto, fazer um upgrade mesmo assim do nosso projeto que a gente tinha anteriormente. Eu fiz algumas melhorias, eu fiz também algumas organizações no projeto, tá bom? Que ficou melhor. Agora, o que falta pra gente? Falta a gente dar uma refatorada no código, porque algumas coisas mudou, tem que fazer algumas correções, perfeito?
E o que eu vou fazer aqui? Primeiramente, vamos voltar aqui nas nossas anotações. Deixa eu só carregar aqui. Eu fiz algumas anotações pequenas aqui na última aula. Na aula passada, posterior, que você vai assistir aí, você viu a instalação do Expo, né, SQLite. Você viu aí a configuração do Drizzly ORM, que é um ORM que vai trabalhar com a manipulação dos dados para salvar no banco de dados SQLite, para que você possa não precisar manipular ou fazer carry automaticamente para você não perder tempo montando as carry. Então o Drizzly ele já faz todo esse processo, ele já trabalha tudo certinho, já traz a função montadinha para você, perfeito? E o que faltou? Faltou a gente testar, você ver banco de dados. E claro que testar, depois a gente vai testar depois, mais para frente na prática, você vai ver salvando um banco de dados, mas pelo menos você vai poder acessar o banco de dados que você criou, você vai poder ver a tabela, que não sei se você lembra, a gente tinha uma tabela que a gente tinha criado nesse banco de dados, né? E você vai poder ver esse detalhe, você vai poder atualizar, fazer mudança, e a gente vai ver todo esse processo no decorrer da agora para frente, perfeito? E aqui eu tenho uma tarefinha aqui extraordinária, que foi a atualização que eu fiz, foi o upgrade do Expo. Primeiramente, eu fiz aqui a atualização nesse comando do npx expo install expo a versão 52.0.38. Então, basicamente, eu fui forçado a fazer a atualização até por motivo do Expo SQLite, que eu tinha instalado a última atualização, a última versão do Expo. Então ele basicamente ele tinha uma boa aceitação ali com a última versão do Expo. E assim, por último, eu instalei também, assim, eu instalei esse comando de um traço, eu usei essa flag aqui, ó. Eu usei esse comando npx install e a flag "-fix" para fazer a varredura em todas as bibliotecas que eu tenho instalado, que ela tem relação com o Expo. Tipo assim, expo-fonte, expo-câmera, expo-image. Então ela tem... Aqui tiver toda a parte de relacionamento, ela faz a atualização com a versão, baseando-se na versão atual que a gente tem, tá? Primeiramente eu fiz a atualização do Expo e depois eu executei esse comando aqui, juntamente com essa flag aqui, "-fix", para procurar todo o processo certinho, tá bom? Então, essa tarefa aqui, basicamente é uma tarefa já feita, eu já trago aqui para que vocês possam até ter ideia do que foi feito. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês o que eu mudei. Aqui o nosso projeto está executando aqui, né? E eu tirei aquela pasta do SRC que eu tinha aqui, eu botei todas as pastas na raiz, fora isso não mudou nada, legal? Então, nós temos aqui o arquivo do Drizzly. O que tinha que fazer correções? Esse carinha aqui, ó, deixa eu ver aqui, tá falando que tá reclamando de uma biblioteca que não tem Drizzly Kit, e de fato não tem mesmo. Então, é uma biblioteca que eu não instalei aqui no nosso projeto. Ela é instalada aqui. Então, o que eu vou fazer? Essa que legal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na onde que eu já tenho Drizzly Kit, eu vou pegar esse carinha aqui, vou matar a nossa aplicação, vou dar um stop aqui, yarn add, e como dependência de desenvolvimento, perfeito? Então eu instalo ela como dependência de desenvolvimento, que eu não preciso dela em produção, é só para me desenvolver e manipular, para me ver os dados mesmo, só para mim, por exemplo, fazer essa configuração aqui do meu arquivo, para ele conseguir entender. Então tá aqui, agora já foi corrigido o erro. É esse detalhe que ficou para a gente fazer depois. Então, o que ficou faltando é pouca coisa para a gente ir corrigindo aos poucos. Eu vou executar minha aplicação de novo, deixa ela executando aí. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês. Tudo aqui ficou a mesma coisa. Então, eu tenho aqui o método bando, não mudou nada. Eu tenho o Tailwind, que CSS. A única coisa que eu mudei aqui, se vocês for observar, eu tinha a pasta SRC aqui, né? Que ele tinha que mapear assim. Eu tirei só aqui desse arquivo essa pastinha. O que foi mudado nela foi só isso. E basicamente é isso. No Tailwind não mudou nada. Native Wind também não. No Babel aqui, basicamente é isso aqui também. Não mudou nada. Eu só fiz a migração aqui. E o restante das configurações ficou a mesma coisa.
Tailwind aqui, o tsconfig não mudou. Basicamente, a estrutura, o que a gente tinha aqui, não foi mudado nada, tá? Então, eu só tirei aquela pasta src e coloquei toda a pastinha que a gente tinha no projeto. O projeto anterior colocamos na raiz aqui, perfeito? Então, foi basicamente isso que foi feito. A pasta assets aqui eu tenho só uma, anteriormente eu tinha uma aqui fora e outra dentro de src, então praticamente eu migrei as duas, ficou uma só. O que foi feito dentro do código, pessoal, é muito importante. Aqui em componentes foi feito manualmente todas as correções. É importante você entender isso, porque eu tirei todas as pastas que tinha mapeado com src, porque eu não tenho mais src, eu tive que tirar ela de todos os arquivos, tá bom? De todos os arquivos foi feito esse processo, foi feito manualmente, de arquivo por arquivo. Eu já passei por esse processo pessoalmente, eu já passei por esse processo assim, trabalhando comercialmente, de você ter que passar por um processo de trocar uma ferramenta ou fazer uma migração e você ter que fazer a refatoração. A refatoração, para evitar falhas, ela tem que ser manual. Você passar arquivo por arquivo, verificar, analisar certinho o que vai tirar, executar e corrigir o que ficou, o que for analisando, corrigindo, para não ficar erro para trás, né? Então, assim, a refatoração ela é bem manual. Lembrando, esses outros arquivos, database aqui, esse aqui é um mock que a gente tinha, né? Não mudou muita coisa. Mudou alguns arquivos aqui dentro, por exemplo, que eu tinha importação, assim, ó, src barra, eu só tirei o src, não tem mais. Então, é isso que mudou. Aqui dentro dos arquivos, dentro da pasta componentes, que tinha todos os arquivos, foi corrigido isso. Caminho só importação, que foi tirado o src da onde que tinha. E outro detalhe importante aqui, dentro da pasta app, o que a gente coloca aqui dentro vira rota. O que foi feito foi correções aqui também referente a src. Todos os arquivos que tinha importação de src, a gente tirou. Então a gente tirou ele porque não tem a pasta src mais, a gente está importando a raiz. Foi basicamente isso, passei arquivo por arquivo para fazer esse processo também, para fazer essa correção. E agora, claro que vai faltar alguns detalhes. E outro detalhe que eu fiz e eu já corrigi também é o meu assets aqui. Esse ícone aqui de dentro, essa bolsinha, ele estava muito grande, então ele estava com aquela parte verde. Eu fui lá no Figma, eu vim aqui no Figma, aqui ó, aqui no Figma, onde que eu tenho ele. Deixa eu ver aqui. Esse carinha aqui, ó. Então, esse cara aqui, eu vim aqui só diminuir ele. Eu só vim aqui e diminuir esse cara aqui. Então, essa imagem aqui, ó, eu só deixei, ele tava com 700 por 700. Eu diminuí ele 400 por 450 por 450 e centralizei ele e gerei novamente. Só foi basicamente isso que eu fiz para que eu possa ter renderizado ele. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui na nossa tarefa, na nossa organização, eu vou arrastar para cá a instalação do Expo, SQLite, e a instalação do Druise, ORM. E a gente vai testar agora, a gente vai acessar o banco de dados. Eu vou mostrar para vocês como que é que faz. A gente instalou um script que faz esse processo para a gente, que a gente digitar Yarn Studio, ele vai lá e executa o Studio para a gente. E é isso que a gente vai fazer agora, fazer um teste, dar uma navegada, deixa só executar aqui a nossa aplicação. Após o término aqui da nossa execução, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá agora ver o nosso banco de dados. Depois que a gente já executou o nosso projeto, a gente vai também conectar na aplicação e a gente vai ver que o projeto tá a mesma coisa, a nossa cara aqui, a gente tá a mesma coisa, não mudou nada, tá bom? Então a gente deixou o projeto do mesmo jeito e o que a gente fez? A gente tinha parado, continuou para desenvolver as outras features aqui, para que a gente possa até então instalar o banco de dados. A gente está navegando para as telas aqui, não está voltando, tanto como ver tudo, quando você clica em cima de um item só também, para pegar um item, o detalhe de um item ele não está puxando também, porque a gente não tem essas telas construídas também, né? A parte do nosso header aqui também, ó, da nossa configuração, que foi o que a gente já tinha feito. Então o que eu vou fazer? Para a gente saber aqui o banco de dados, tudo, para a gente acessar as informações, quando a gente salva alguma coisa, alguma informação aqui, principalmente informação do usuário, se a gente vem aqui ó, em perfil do usuário, eu vou salvar alguns dados, tipo nome, e-mail,
Senha eu não vou salvar porque na hora que eu autenticar eu quero que salve um token não a senha, tá? Então é esse token que eu vou ter acesso aqui, eu vou se basear nisso. Claro que a nossa aplicação ela não tem banco de dados, não tem nada, mas eu vou se basear nisso, tá bom? Então como que se fosse autenticar, aqui eu teria um nome, um e-mail, né? E teria também o meu token que ele é gerado lá na hora que eu faço a autenticação. E basicamente a imagem, claro que eu vou ter uma imagem aqui também. É claro que seria basicamente esses os dados que eu iria salvar no banco de dados. Então eu vou fazer o seguinte, tem duas formas de você acessar o Drizzly Studio, que é da ferramenta que a gente instalou aqui, ó, desse carinha aqui, ó, Expo Drizzly Studio Plugin. Então na hora que eu executei a minha aplicação, a partir desse momento que eu tenho esse plugin aqui, ó, instalado, que eu tenho essa ferramenta aqui, na hora que eu executo o Expo, ele gera para gente um acesso que a gente pode fazer, pode realizar esse processo. Então o que eu vou fazer? Eu estou com a minha aplicação executando. O primeiro teste que eu vou fazer, eu vou executar esse carinha aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. E da onde que eu tirei esse cara aqui, ó? Eu tirei, inventei? Não inventei, tá aqui na documentação, ó. Drizzly Kit Studio. E aqui fala sobre as configurações, como que é que você faz, a forma de você executar ele no terminal, ou você pode executar ele em modo de comando. Você pode, tem alguns processos aqui, ó, o step de instalação. Então você vai instalar esse carinha aqui e tem o nosso Drizzly Kit Studio, tá aqui, ó. Restart, aí você restart. Esse carinha aqui que eu basicamente coloquei lá no terminal. Legal? Então ele fala para fazer esse passo e depois executar esse carinha aqui, ó. Ele fala que no Safari, no Brave ele vai bloquear, ó. Então no Safari, que é o da Apple, né, que é o navegador da Apple, e no Brave aqui, que é um navegador que ele tem bloqueio adicionado no próprio navegador. Para as pessoas que querem bloquear propaganda, esse tipo de coisa, então é um navegador muito bom. E ele faz o bloqueio automaticamente desse carinha aqui, legal? Então eu vou primeiramente executar esse primeiro comando. Como já estou adiantando, não sei se vai funcionar, mas existe uma outra forma que é mais fácil e sem precisar de fazer a instalação de nada, tá? Eu vou Yarn Studio. Então, ó, executou, deu erro. Ele falou que eu não tenho configurado, está faltando alguma configuração no meu Drizzly config.ts. Então, o que eu tenho que fazer? Você vem aqui, olha na documentação, o que precisa fazer no Drizzly para fazer esse processo. Então tá aqui, ó, DB Credential. DB Credential. Você vai adicionar esse carinha aqui lá no seu DB. Postgre, username. Como que eu não tenho DB, eu não coloquei senha, eu acho um pouco mais complexo fazer essa configuração. Eu vou deixar esse carinha aqui, que seria esse aqui, ó. Você vai colocar a porta 3000, ou você pode colocar esse carinha, e eu não tenho senha, não tenho user, então, assim, como que eu não fiz processo nenhum de configuração, vocês acompanhou aqui como que foi o processo aqui do meu DB na hora que eu construí aqui, ó, eu não coloco senha, eu não coloco nada, então a gente fica um pouco mais, você vai ter que fazer mudança, então para a gente não fazer mudança, eu vou fazer o seguinte, eu vou ir aqui no terminal, existe outra forma da gente fazer acessar o banco de dados. Aqui, na hora que eu executo a aplicação no Expo, ele vai aparecer essas informações aqui, esses steps de configurações aqui que o Expo deixa livre para que você possa acessar. Se você quiser acessar o Android, você vai pressionar, acessar na web, você vai pressionar W, ele vai acessar, ele vai abrir na web, ó, para abrir em modo de debug, J. Para você dar um reload na aplicação, você vai pressionar a tecla R do seu teclado, que ele vai fazer automaticamente. Tem aqui o toggle menu, que ele vai abrir um menuzinho aqui, que você vai digitar, pressionar AM. Temos Shift M, mais opções, e pressionar o O, ele vai aqui, o Open Project Coding no editor. Então, beleza, se a gente pressionar não vai adiantar nada, porque já está aberto no editor, né? E eu vou fazer o seguinte, aqui é na hora para que você executa, se você não tiver com o terminal aberto ainda, então ele abre para você. Eu vou acessar esse carinha aqui, ó, esse Shift mais aqui, tá? Então, desse jeito assim, do jeito que está executado, você vai digitar Shift mais, ele vai abrir essas opções aqui, ó. Então, ele vai aparecer essas opções aqui no DevTools para gente. Então, apareceu aqui o Expo Drizzly Studio Plugin, que foi o que você instalou. Você instalou aqui, ó, ele reconhece aqui automaticamente e aparece aqui, ó. Então você vai acessar esse carinha.
Ele vai abrir no terminal aqui pra gente. Ele abriu aqui no outro terminal que eu tenho do lado. Tá muito branco, muito claro aqui, né? Mas ele apareceu aqui, ó. Tá aqui a tabela users com o ID, o name, e-mail, password, created at e update at. Então ele criou essas 6 colunas pra gente. É o que a gente tinha configurado, não sei se vocês recordam. Vamos aqui agora no esquema, ó. Tá aqui, ó, ID, name, e-mail, password, created at. Lembrando que eu deixei aqui maiúsculo, então aqui eu renomeio esse carinha aqui, ó, porque eu quero todo minúsculo no banco, eu quero um padrãozinho. Como que eu deixei a tabela com o nome minúsculo, aqui eu coloquei também os campos. Aqui eu não coloquei porque não precisa, porque só tem um nome só, né? Então só tem um nome só e ele não tem um nome maiúsculo aqui. Para não ficar nome maiúsculo no banco, eu coloquei para salvar todo em minúsculo, que é o padrão que você está vendo aqui, ó. Tabela com nome minúsculo e as colunas todo com nome minúsculo. Esse daqui é o banco de dados de dentro da minha aplicação. De dentro desse carinha aqui, ó. Então eu tenho um banco de dados agora nesse celular agora para esse projeto. Legal? Então agora eu tenho esse carinha aqui. Na hora que eu executei aqui, ele já criou um banco de dados para esse projeto dentro do meu celular, que aqui eu estou num celular real, tá bom? Então aqui, essa é a parte que eu queria trazer para vocês, que eu queria trazer que está funcionando, tá aqui funcionando certinho, legal? Então esse aqui tem o Druiz Migration, né, que a gente criou basicamente um banco de dados só, eu fiz uma migração só por enquanto. Então toda vez quando tiver mudança, quando tiver atualização, por exemplo aqui, ó, eu vou dar um exemplo claro aqui, só para que vocês possam entender. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu adicionar aqui um detalhe interessante já, e a gente vai fazer a migração, você já passar por esse processo de atualização. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero adicionar aqui uma coluna de regra, roles, tipo o que eu quero adicionar admin e se a pessoa é usuário, se a pessoa vai ter acesso, vamos dizer que você está desenvolvendo um back-end aqui, entendeu? E está utilizando o Druiz também, você pode utilizar o Druiz. E eu queria adicionar desse jeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar em formato de texto mesmo. Deixa eu já colocar um ponto final aqui para sumir esse erro, né? E eu quero que ele salve como rules, regras mesmo, né? Apesar que eu já nem precisaria, porque o próprio nome já é em minúsculo aqui, como regras. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma enumeração aqui, ó, enum. Eu quero enumerar esse carinha aqui. Ele vai ter aqui uma enumeração admin, e eu vou adicionar aqui também outro detalhe interessante, que seria o user, no minúsculo, tá? Lembrando, no minúsculo, porque aqui está simbolizando apenas a um usuário, e aqui, ó, fora, eu vou colocar que ele não pode ser nulo, not null, né? E no final eu coloco aqui um default para ele, que eu quero definir um padrão aqui, na hora que eu criar o banco de dados, ele vai ser user. Na hora que ele criar que um usuário, eu quero que ele faça, que ele salve no banco de dados como um usuário padrão. Aí lá dentro você pode mudar, dar permissões para esse usuário e adicionar ele como um admin. Então é isso que a gente fez. O e-mail aqui ele é único também, você pode colocar outros detalhes interessantes aqui. Basicamente foi isso que eu criei aqui. Então como que você faz para atualizar esse carinha aqui sem perder dado nenhum? É o processo que você vai fazer de execução aqui. Deixa só carregar aqui a nossa aplicação. Carregou. Eu vou dar um reload aqui de novo aqui. E a gente tem que matar a nossa aplicação, tá bom? Então eu vou dar deixa eu dar um stop aqui na nossa aplicação. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um yarn generator, lembrando que a gente tem esse comando lá na raiz do nosso projeto aqui, ó. Em package eu tenho aqui o yarn generator, que ele vai pegar aqui o Druiz kit e ele vai gerar aqui o generator aqui, ele vai gerar as mudanças, vai fazer análise e gerar as mudanças para nós lá no nosso banco de dados local, perfeito? Então isso eu estou falando localmente. Então o que eu vou fazer aqui no terminal? Eu vou dar executar, pronto. E deixa eu ver aqui o que foi que ele deu de errado. Raise generator. Aí ele tem aqui um caminho que ele está pegando aqui, ó, db esquema. Vamos aqui, a gente não refatorou tudo. Aqui eu tenho aqui esse carinha aqui, ó, tá vendo que eu deveria refatorar esse cara aqui, então agora pronto.
Deixa eu limpar. Yarn Generator. E basicamente foi isso. Na aula passada a gente falou que ele tinha criado uma tabela. Ele criou... Na tabela a gente tem um usuário e 7 colunas agora. Tá? Então essa que é a mudança que a gente fez. Eu vou fazer o seguinte, eu vou executar o nosso projeto de novo para que a gente possa acessar lá e para que eu possa mostrar isso para vocês, tá? Então deixa só executar a nossa aplicação aqui. Já está quase no final aqui. Eu ia até pausar aqui, mas não vou pausar. Já executou. O que demora é sempre a primeira vez, que demora aí para executar. Demora muito, muito mesmo. Aí depois que você executou a primeira vez, o restante acaba sendo bem mais fácil. Perfeito? Então vamos só aguardar carregar aqui. E já apareceu o menuzinho aqui de novo. A gente vai digitar o comando para que a gente possa acessar aqui o nosso banco de dados. Esse aqui eu vou fechar, ele vai haver mudança aqui, ó, ele vai adicionar mais um campo aqui, que é a regra. Normalmente eu acho que vai ser aqui antes. Eu estou falando assim, porque ficou antes do create de add, então ele acaba organizando nesse sentido. Vamos ver se vai ser assim, né? Aqui, deixa eu ver. Tá travado aqui ainda, mas no meu celular já carregou. Deixa eu só executar de novo, vou fechar para que eu possa executar de novo esse carinha aqui. Então tá aqui, ó, ele já tinha carregado, é porque ele tinha travado. Não sei porque que travou. Então vamos lá. Eu vou vir aqui no terminal, Shift M. Eu vou acessar aqui o meu Expo Breezy Studio. Ele vai abrir novamente e ele não foi do jeito que eu falei que ia respeitar a hierarquia, mas ele criou no final aqui com a regra. Se eu salvar um usuário aqui, automaticamente ele vai fazer esse processo. Ele vai salvar agora a opção default. E isso a gente vai ver um pouco mais para frente quando a gente criar a lógica do usuário aqui do login. Na hora que a gente for fazer aqui, ó, na hora que a gente for salvar o usuário aqui, a gente já vai vir aqui e precisar de fazer todo esse processo. Essa daqui é uma das telas que precisa de ajuste também e a gente vai fazer isso já daqui a pouquinho, tá bom? Basicamente, referente à configuração do Breezy Kit do Expo SQLite, seria isso. Então, o que a gente vai utilizar mais da agora para frente? Porque a estrutura básica já é isso, já está criada. A gente adicionou aqui ao nosso app, aqui ao nosso layout também, esse carinha aqui, referente à atualização. E para quando você adiciona esse carinha aqui, é interessante você adicionar um processo de migração, de update do Expo, É interessante você fazer todo esse processo, que isso aí a gente vai fazer um pouco mais para frente também. Basicamente, eu queria trazer para vocês aqui, seria esse o processo referente ao nosso configuração do Breezy Kit, a execução aqui no nosso terminal que de acesso ao banco de dados local aqui do meu aparelho. Eu estou acessando esse carinha aqui através do nosso, eu acho que não tem como deixar tema dark aqui, é só light mesmo. E é isso mesmo, não tem como não. Aqui ficou branco mesmo. Então seria basicamente isso. Através do Expo a gente já está acessando esse carinha, então a gente já começa a deixar a nossa plataforma pronto para receber dados, salvar localmente e a gente dá continuidade aí, beleza?